Muito boa noite. Que a paz de Deus esteja no coração de todos. Boa noite, caros irmãos. Hoje eu vou apresentar um assunto que quem não conhece precisa conhecer. Porque se você deseja entrar no Espiritismo ou ficar nele, você tem que saber o que é movimento espírita. E qual a diferença entre isso e o Espiritismo? Então, meus irmãos, vamos apresentar aí para vocês e compartilhar o nosso slide. Estou fazendo a apresentação. Muito bem. Estamos aqui com o título da reunião de hoje, do estudo, e uma pergunta. Foram eles os seus mais conhecidos participantes? Alguém tem dúvida disso? Não, claro que não. Existe consenso, né? Ninguém tem dúvida que Allan Kardec, no século XIX, e Chico Xavier, no XX, foram os mais conhecidos participantes. Ou seja, parece que o movimento espírita é uma coisa muito boa, né? Porque com esses dois participando, vamos ver se é mesmo. Seriam eles a encarnação do mesmo espírito? Aí tem conflitos e tem discordâncias. E não adianta querer resolver esse assunto, porque esse assunto é da adesão pessoal, né? Conforme os conhecimentos da pessoa, conforme nós vamos ver. Nas contradições, nos conflitos. Estudem, comparem, aprofundem-se. O conhecimento da verdade tem esse preço. Isso está no livro dos médiuns. É uma coisa escrita, recebida do Espírito de verdade. Imaginem só a grandeza desta colocação. Estudem, comparem, aprofundem-se. Quer conhecer? A verdade tem este preço. Conflitos, como abordá-los? Vamos com Emmanuel no livro da Esperança, por Chico Xavier. Emmanuel, orador, cultivarás a verdade. Conheça o assunto, separe doutrina de opinião, diferencie espiritismo de movimento espírita e esclareça sem confundir. Então, separe doutrina de opinião, é o nosso problema da noite. Diferencie espiritismo de movimento espírita, fundamental. Se você não fizer essa diferença, você vai sair do espiritismo breve. Você vai, por causa dessa confusão, você sai do espiritismo. Vamos ver um esboço sumário de movimento espírita. Os espíritas se comunicam por muitos meios. Isso é movimento espírita. Fazem campanhas, emissoras várias. Isso é movimento espírita. Fazem lives, que é a atualidade do movimento espírita. Comparecem à Bienal de Livros, colocam lá seus livros. Fazem eventos. Ginásio Nilson Nelson,
bicentenário de Kardec e de Valdo Franco. Fazem encontros, participam de encontros mundiais, na ONU, por exemplo, estávamos representados. Na Câmara dos Deputados, 150 anos do Livro dos Espíritos, foi apresentado lá um evento. 150 anos do Evangelho em São Paulo, de Valdo Franco. Correios do Brasil comemoram as datas que acabei de citar, publicando, né, fazendo selos. Participam de congressos mundiais sobre o Espiritismo em vários países. 2021 foi em Lisboa, online. E neste ano, aliás, 2020, ou nesse ano, 2020, nós estamos em 2022? 21. Então, no ano que vem. Vai ser o início. Você agora viajou. Viajei na maionese. Fazem hospitais e botam título de hospitais espíritas. Não dá para ler, não, gente, mas vocês podem procurar na internet, vocês vão ver, é uma montanha. Fazem teses de doutorado, estão nos sites da FEB. Fazem obras assistenciais, abrigos, etc., muita coisa. Comemorações, publicando até livros, como nós, do Cefac, publicamos, quando o Cefac fez 50 anos. Comemoramos a Escola de Estudos Espíritas, 50 anos. E fazemos os cursos, no caso do Espiritismo, do Cefac, estudo metódico, que é aquele curso que a FEB faz, estudo sistematizado. Totalmente diferente do curso da FEB. A FEB faz um curso maravilhoso, ele exporta aí para o mundo inteiro. Tentamos acompanhar, mas o nosso era tão bom que ficamos nele. Porque, inclusive, começamos 17 anos antes da FEB fazer o dela. Nosso curso é mais antigo. Fazemos comemorações, Mocidade, 55 anos. Comemoramos 40 anos da obra Universo e Vida, de Hernando Santana. Publicamos até um livreto. E agradecemos ao autor desse livreto, que é o Paulo, que foi instrutor desse curso durante muitos anos, e também elaborou o legado de amor com o conteúdo das orientações gravadas durante décadas dos mentores do Cefac. E agradecemos ao fundador e à primeira presidente do Cefac. Missão cumprida. Eles estão no plano espiritual. Divulgamos o que fazemos no nosso site, com muito prazer. Isso é movimento espírita, gente. Participamos do Globo Repórter. Minha esposa, que está aí aqui do meu lado, é essa que está aí, ó. Ao lado do apresentador, como é que ele chama? Isso aí, o Sérgio Chapelin. Sérgio Chapelin. O assunto era imunologia das emoções, bloco tabu da ciência. Dr. Tosta, da UNB, contratou, né? Assim, amigavelmente, né? sem pagar nada, as preces dos médiuns do Cefac e também de outras duas instituições de outra religião. E foi comprovado que o sistema imunológico foi afetado pela presença ou ausência das preces. Nos alunos, tinha dois grupos. Uns recebiam a prece e os outros, era igualzinho essa coisa da vacina, né? Era aquele grupo que não recebe vacina e pensa que recebeu. Recebe placebo. É, o placebo, para depois fazer a comparação com os resultados. Muito bem, os resultados foram comprovados. E, no movimento espírita,
nós tivemos a formação do grupo de prece aí no Cefac, e na medicina o Dr. Totti publicou nas revistas científicas do mundo. E agora nós estamos vendo tratamento espiritual virtual, é uma consequência da segurança que esse trabalho nos deu há muitos anos atrás. Mas, afinal, o que é o Espiritismo? Vamos ver. Tem alguma coisa aí que seja doutrina espírita? Tem gente que acredita que tem. Não tem espírito, não é nada Não disso. é nada disso, meu irmão. Vamos ver o que é doutrina espírita. A FEB publicou, há alguns anos passados, mais de 20 folhetos em mais de 20 línguas. Era presidente Nestor João Mazzotti, e ele mandou para o mundo inteiro, para explicar o que é o Espiritismo. Folhetozinho, um folder, simples. E desse folder nós tiramos. Doutrina espírita ou Espiritismo são os princípios e leis contidos nas obras básicas. São os princípios e leis. São 5 as obras básicas. Nós vamos ver na frente quais são. Movimento espírita, o que é? Vamos ver. É o estudo, a prática e a divulgação desses princípios e leis. É simples, mas muita gente não entende e faz a maior confusão de movimento espírita com espiritismo ou doutrina espírita. E com isso, ficam desanimados, porque o movimento espírita é complexo. Tem conflitos, etc., como nós vamos ver. Que princípios e leis são esses? Por exemplo, alguns fundamentais: Deus, Espírito, matéria e fluido universal. Leis. Por exemplo, as leis da comunicação espiritual estão no livro dos médiuns. Nós vamos apresentar isso mais tarde. Por exemplo, isso é um exemplo. E também as leis morais estão contidas no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. Mas só se estuda Kardec, as obras básicas? Absolutamente, meus irmãos. É vasta a literatura espírita. Está naqueles folhetos que foram distribuídos em várias línguas, para o mundo inteiro. A abrangência do espiritismo é vasta. Todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento, todos os aspectos científicos, filosóficos, religiosos, ético, moral, educacional, social, e todas as aplicações na política, educação, psicologia, pesquisa científica, religiões, arte, história, vida, sexo, evolução, lei, justiça e paixões humanas. Podem ser obras mediúnicas ou não mediúnicas. E, enfim, se aplica a tudo que acontece. A literatura espírita tem uma divisão em grupos, feita por um nosso irmão da FEB. Obras básicas de Allan Kardec e as obras complementares de divulgação, romance e poesia e periódicos. Muito bem. Obras complementares. Não são aquelas de Kardec, são as complementares. Mas tem algumas de Kardec que são complementares também. Vamos ver. Outras obras, não aquelas 5 básicas, mas Kardec fez outras. No total, Kardec nos deixou 30 obras. As complementares são continuação das de Kardec, por exemplo, a de Chico Xavier, que, segundo Geraldo Lemos, já tem 530 obras publicadas. Muitas delas, quase 100, depois
do desencarne do Chico. E esse nosso irmão Nestor Mazotti publicou essas obras em inglês, francês, alemão, italiano, e mandou para os países que falam essas línguas. Outras, as de Humberto de Campos, a mais conhecida de todas, O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. As complementares, outras, as de Ivone Pereira, mais conhecida, Memória de um Suicida. As do nosso querido Hernando Santana, Das Origens do Cefac, Universo e Vida, e outras. Também as complementares, às vezes, podem ser divididas por temas. Vocês vão ter uma aula só sobre literatura espírita, viu? Nesse banner aí, vocês encontram essas coisas. Complementares por tema, obras do Divaldo Franco, psicologia, filosofia, evolução, educação, ciência, psicobiofísica, medicina, evolução. Como obra de divulgação é essa aí, para principiantes. Romances e poesias. Esse livro de poesias é o primeiro livro do Chico Xavier. Maravilha. 259 poesias. E 56 poetas desencarnados. E essas obras aí são chamadas romances, mas não é romance não, gente. É romanceado, mas é a história do cristianismo. É impressionante o valor dessas obras. E esse livro aí é a obra mais bela, na minha opinião pessoal, da lavra de Francisco Cândido Xavier. Periódicos, a Revista Espírita. Foi aí que Kardec inicia o movimento espírita. a Revista Espírita, após Kardec, continuou depois que ele desencarnou, e inclusive com vários periódicos, né, da Revista Espírita. Maravilhas, meus irmãos. Também jornais marcaram época. Alma Gêmea, da Globo, né? André Trigueiro, da Globo News, escrevendo também um livro, Espiritismo e Ecologia, e artigos sobre ecologia e espiritismo. Bem, no mundo invisível como da Terra não faltam escritores, mas os bons são raros, escreveu Allan Kardec. O que devo ler? Tem coisa e muita coisa, mas o que é que eu devo ler? Reflexão com os médiuns do Cefac. Examinai tudo. Paulo aos Tessalonicenses. Mas guardai somente o que é bom. Muito bem. É isso aí. Vamos ver se examinai tudo aí. Kardec examina. A forma e o fundo de livro ditado pelos espíritos. Médium Senhora Collignon. Estilo simples, claro, conciso, não enfático, sem palavras inúteis ou vazias de sentido, pensamentos profundos de irreprochável lógica. É assim que se avalia, meus irmãos. Tem que saber, tem que se especializar também, aprender. É bem a linguagem de um espírito elevado, e não esse estilo verboso dos espíritos que creem compensar o vazio das ideias com abundância de palavras. E olha, tem muito espírito que faz isso com muitos livros, que tem muita saída aí.
cortar com a razão. Isso está no Livro dos Médiuns, parágrafo 230. No meio de boas coisas, espíritos hipócritas insinuam afirmações mentirosas. Espíritos hipócritas existem muitos. Cortar sem piedade toda frase equívoca e só conservar o que a lógica aceita. Vocês vejam, o espírita, propriamente dito, tem que usar a razão acima de tudo. Não é porque um livro tem a informação de que é de um espírito que o livro é bom, que o livro é correto, que tudo ali serve. Qual o médium perfeito? Perguntou Allan Kardec. Mesmo a pessoa mais competente pode enganar-se. Tudo está em enganar-se o menos possível. Chico Xavier batia muito nisso. Falava dele mesmo, só que ele era uma rocha. Mas precisamos prestar atenção. Na dúvida, abstente. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Espírito Erasto. Nas mistificações. O papel dos espíritos não é de ensinar-lhes as coisas deste mundo, mas de guiá-los de modo seguro naquilo que lhes pode ser útil no outro mundo. O pessoal quer que ensine as coisas desse mundo. E procuram espíritos por aí afora doidado. Na verdade, é o espírito de verdade que disse isso. Está no parágrafo 303 do Livro dos Médiuns. Prestem atenção nisso. Vamos ver um pouquinho dos conflitos do movimento espírita. É aquela frase, né? Só para a gente lembrar. Estudem, comparem, aprofundem-se. O conhecimento da verdade tem este preço. Começamos com as obras contra o Espiritismo. Proibir um livro é provar que se o teme, disse Allan Kardec. O Espiritismo, longe de temer a divulgação dos escritos publicados contra si e proibir-lhes a leitura a seus adeptos, chama a atenção destes e do público para tais obras, a fim de que possam... não dá para ler? Ficou faltando uma palavra embaixo. Está faltando, eu não sei como tirar isso aqui, essa barra. Bem, vamos ver conflitos. Se está, por que nós temos segurança nas coisas que fazemos? Como estas aí, questão de disciplina no CEFAC. No CEFAC nós temos horário, não admitimos ninguém entrar lá com calça curta, com roupa colada, essas coisas que o mundo hoje adota tanto, e isso nos causa, às vezes, problemas. Mas de onde nós tiramos essas coisas? Reformador, o Ambiente Centro Espírita, está no site CEFAC para quem quiser conferir. Uma mensagem de Bezerra de Menezes por Chico Xavier, publicada no Reformador. A mensagem é longa, tem 2 partes aí, a visibilidade. A primeira fala da questão da liberdade, questão da hora e do lugar, deslocamento dos espíritos para os centros espíritas, que tem propósito de aprender também. E são levados outros para serem doutrinados e ficarem no centro espírita. E aí eles observam o procedimento do pessoal. Agora vamos ler integralmente a segunda parte. Dessa forma, o centro espírita deve se transformar num verdadeiro santuário de respeito e de oração.
Não se pode permitir, pois, em seu seio, festas, músicas de fundo não edificantes, peças teatrais, aplausos, conversação tumultuada e não construtiva, discussões violentas, homenagens humanas, comes e bebes, reuniões sem disciplina, rifas, leilões, comércios, brincadeiras, competições, ataques a outras religiões, enfim, tudo aquilo que não se concebe num hospital, junto a um leito de dor ou num santuário de oração. É necessário um mais digno procedimento no centro espírita, a fim de que Jesus não tenha que voltar para expulsar-nos dele, como procedeu com os mercadores do templo. Agora, com programações via internet, né? Essas coisas ficaram mais simples para nós, né? Com relação à vestimenta, sim, né? Mas nós vamos voltar para o presencial também, outra vez. Um dos problemas de conflitos está aí, ó. Questão da alimentação da carne. André Luiz escreveu em várias obras, inclusive Missionário da Luz, sobre a carne, preparando a mentalidade do homem para, aos poucos, diminuir até no futuro eliminar. Mas isso dá uma confusão no movimento espírita. Política, carnaval e Natal. É tanta confusão, gente. Nós pusemos esse banner aí, Espiritismo, Política, Carnaval e Natal, com explicações bem minuciosas. Hoje até se fala de espiritismo de direita, do centro e de esquerda. Esse indivíduo aí, o Jefferson Bellomo, faz uma explicação muito boa sobre esse tema. Vocês podem procurar na internet, no YouTube. Jefferson Bellomo. Até o passe gera conflitos, meus irmãos. Críticas as mais diversas. Nós temos curso sobre passe. Vocês querem um exemplo de conflitos? Divaldo Franco foi nos Estados Unidos e falou lá sobre o magnetismo para um grupo espírita. O Jacó Melo rebateu tudo que o Divaldo Franco falou, item por item, palavra por palavra, explicação por explicação. Isso também está no YouTube. Só colocar Jacó Melo, Divaldo Franco, magnetismo, e vocês chegam lá. Desobsessão coletiva, isso aí é uma carta que eu mandei para o presidente da Federação Espírita Brasileira. Cópia de uma anotação que eu fiz para os médicos da casa, um esclarecimento. De tanto sofrer nas reuniões da Federação Espírita do Distrito Federal, nossos representantes, o deboche, a acusação, etc., sobre desobsessão coletiva. Desobsessão coletiva. Hoje nós estamos comemorando, nesse ano, 50 anos de execução no Cefac. E esse livrinho aí é do fundador. Já tem 20 e tantos anos. E a Maria das Graças, que está ouvindo isso tudo, ajudou o doutor Gilson a elaborar esse livro. Ela foi auxiliar dele. E nós agradecemos a Aurito Passanufo, Jerônimo Candinho e ao Dr. Gilson, fundador da casa, ao comemorar 50 anos de desobsessão coletiva no Cefac. Kardec conheceu a corrente aplicada à desobsessão do presidente da Sociedade Espírita de Bordeaux. Uma descarga fluídica feita sobre um obsedado por vários espíritas por meio da cadeia magnética pode romper o laço fluídico que o liga ao obsessor e tornar-se para este útil
Último, um remédio moral muito eficaz, provando-lhe a sua impotência. Aí Kardec comenta essa carta do presidente da Sociedade Espírita de Bordeaux, e eu vou mostrar para vocês agora. Corrente aplicada à desobsessão. A maneira por que procedem para o tratamento das obsessões é, ao mesmo tempo, notável e instrutiva, e a melhor prova que essa maneira é boa é que dá resultado. Precisa comentar? Não. Corpo fluídico de Jesus, isso deu até morte. Muita gente morreu de coração. É a confusão que esse assunto trouxe. Nós temos nesse banner aí esse assunto com mais de 4 horas de explicações, viu? Não vou tentar explicar nada aqui, não. A data limite, que é a história dos 50 anos que o Chico falou lá no Pinga Fogo. É uma confusão, às vezes o pessoal discute muito. A transição planetária já começou? É outro assunto que gera um pouco de conflitos. Uns dizem umas coisas, outros dizem outras. Isso é movimento espírita, meus irmãos. Não é doutrina. A doutrina fala também dessas coisas. Um percentual do pessoal vai para um mundo de expiações e provas que está bem mais atrasado que o planeta Terra. E a Terra vai virar mundo de regeneração. Breve. Isso está na Gênesis, capítulo 18, Sinais do Tempo. A época atual é de transição. Transformação é toda moral e conforme as leis da natureza. Vai ser a nova aula do IED, viu? A transição planetária. Próximo. Próximo não. Vai ser mais lá na frente. Outra zona de conflito. Essas duas obras, traduzidas de edições revisadas por Allan Kardec, está aí na internet um conflito. Pessoas de muito gabarito dizem que não foram revisadas por Kardec, essas edições. Mas a Federação Espírita Brasileira, também com gente de alto gabarito, com documentos, como os outros também apresentam documentos, dizem que sim. Conflitos. Mas tem uma coisa que dá consenso. O culto do Evangelho no lar. Todos aprovam. Fiquei interessado. O que posso fazer? Sugestões. Você pode fazer arte. Arte espírita. Aí você tem um exemplo de gente que está fazendo, né? Uma revista de arte espírita. Você pode fazer novela, ajudar a Globo. As novelas tão maravilhosas que ela fez. Você pode fazer peças teatrais, se você for artista ou escritor de arte, como essas aí. Você pode fazer cinema. Até filme não espírita. E tem muitos que ajudam o povo a pensar no outro lado da existência. Você pode fazer vídeos para crianças. O Evangelho para crianças
Está no site Cefac, domingo, 9h30. Você pode dar entrevistas. Ser um escritor. Os bons são raros, disse Allan Kardec. Você pode ser um divulgador de multimídia, ou pode ser um modelo de caridade e de profeta. Aí, você vai ser publicado em revistas até no mundo inteiro. Comemorado no Senado, na Câmara, na ONU, nos Correios, na televisão, Globo, mineiro do século XX. E no SBT, o maior brasileiro de todos os tempos. Vocês lembram? Aquele que fez mais pela nação, se destacou pelo seu legado à sociedade. O trabalho federativo se resume estudo, a prática, a divulgação, unificação, com esses princípios aí. Fraternidade, solidariedade, liberdade, responsabilidade, igualdade, autonomia, simplicidade e clareza. Muito bem. Esse é o objetivo deles. Eles têm um Conselho Espírita Nacional e associações. Isso tudo é movimento espírita, meus irmãos. Não é doutrina, é movimento. E um Conselho Espírita Internacional. Bem, chegamos no finalzinho. O Espiritismo é uma doutrina, um movimento, e tem um trabalho de unificação feito pela Federação Espírita Brasileira. Muito bem. Vamos questionar a questão da doutrina, para ver se o pessoal prestou atenção. Que você ficou sabendo da doutrina espírita, nada, pouco ou muito. Conversa aí um com o outro. Vou dar um tempinho. Eu acho que eu vou dar uma cola. Vamos ver. Não estou sabendo nada, meus irmãos. Eu não abri o livro da doutrina espírita nenhum, falei só do movimento espírita. O objetivo, diferenciar espiritismo de movimento espírita. Era o objetivo desse estudo da noite. Na verdade, o movimento espírita é aplicação, né? Forma como cada lugar aplica, né? Mas vamos ver alguma coisa pela arte. Para encerrar. O espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola, e o mestre amado é Jesus. Muito obrigado pela atenção, meus irmãos.